Cada vez que eu ia jantar na casa dos meus sogros, eu caía num sono estranhamente profundo. Acordava com os botões da blusa desalinhados e meu marido apenas ria, dizendo que eu tinha pressão baixa. Mas naquela noite, quando abri a gravação secreta no meu celular, uma frase dita no 7º segundo me gelou a espinha. Meu nome é Thalita e trabalho como auditora numa consultoria financeira no Rio de Janeiro. Meu trabalho é agitado e de alta pressão. Fico enterrada em balanços e relatórios o ano inteiro. Na temporada de impostos, virar à noite até às 2 ou 3 da manhã é normal. Estou casada com Vitor há 3 anos. Meu marido é gerente de projetos na construção civil. E meu sogro, Osvaldo, é subsecretário da Secretaria de Obras da Prefeitura da cidade. Minha sogra, Regina, era professora de Química do ensino médio, mas agora está aposentada. Seus dias consistem em idas à feira, cozinhar, cuidar do jardim e aulas de yoga à tarde no parque. Desde que nos casamos, meus sogros têm uma regra inalterável. Todo segundo sábado do mês, eu e meu marido temos que ir jantar na casa deles. Não importa o quanto estejamos ocupados, temos que estar lá. Por 3 anos, nunca perdemos nenhum, até 4 meses atrás. O primeiro jantar em que as coisas deram errado foi no início de abril. Naquele dia, minha sogra preparou uma moqueca de peixe e uma sopa de camarão com uma mistura de ervas especiais. Osvaldo até abriu uma garrafa especial de cachaça envelhecida que ganhou de um amigo do interior. O clima estava completamente normal, até bem animado. Eu tinha acabado de fechar um projeto longo de auditoria, então estava um pouco cansada, mas ainda tentava sorrir e conversar por educação. Osvaldo pessoalmente me serviu uma tigela cheia de sopa. Come bastante, disse ele. Uma moça que trabalha em escritório precisa de força. Agradeci e tomei mais da metade da tigela. No início, nada pareceu estranho, mas cerca de 10 minutos depois, minha cabeça começou a pesar. A sensação não era de sono normal. Era como se alguém tivesse enchido minha cabeça de algodão. Minhas pálpebras caíam, meus membros ficavam moles e meu coração parecia desacelerar a cada batida. Ainda lembro que segurava o garfo, prestes a espetar um pedaço de batata, quando meu pulso começou a tremer. Regina olhou para mim. O que foi, querida? De repente fiquei um pouco tonta. Osvaldo largou os talheres, a voz muito calma. Você está pálida. Vá se deitar um pouco no quarto de hóspedes. Vitor se levantou imediatamente para me ajudar. Não pensei muito. Mal tinha dormido nas últimas 2 semanas. Então assumi que estava realmente exausta, mas o estranho foi que, desde o momento em que me deitei na cama do quarto de hóspedes, não soube mais de nada. Quando acordei, o celular mostrava 15h47. Fiquei atordoada por alguns segundos. Antes de dormir, passava um pouco das 12h30. Tinha dormido mais de 3 horas direto. Vitor estava sentado ao meu lado, rolando o celular. Ao me ver abrir os olhos, sorriu. Finalmente resolveu acordar. Você dormiu como uma pedra. Quanto tempo eu dormi? Mais de 3 horas. Acrescentou com outro sorriso. Pessoas com pressão baixa realmente não aguentam comida pesada. Naquele momento, minha cabeça ainda estava um pouco grogue, então não dei mais atenção. Mas quando me sentei para arrumar a roupa, notei que os botões da minha blusa de seda estavam fora por 2. Fiquei parada alguns segundos, depois me convenci de que devia ter me revirado no sono, fazendo os botões saírem do lugar. Deixei passar. Se tivesse acontecido só uma vez, provavelmente nunca teria pensado nisso de novo. Mas no mês seguinte, aconteceu de novo. Naquele dia, minha sogra tinha feito um ensopado de rabada. Assim como da outra vez, Osvaldo foi quem me serviu uma tigela ativamente. Eu nem tinha terminado quando a sonolência familiar me invadiu. Dessa vez foi ainda mais rápido. Meus ouvidos começaram a zunir e minha visão escureceu. Eu nem tinha largado o garfo quando meu corpo amoleceu, despencando contra a cadeira. Ouvi vagamente a voz da minha sogra de longe. Ai, a menina está com sono de novo. Depois a voz de Vitor. Eu levo ela para o quarto. Depois disso, um vazio negro. Quando acordei, já eram quase 16. Dessa vez, senti que algo estava errado. Antes de sair de casa, tinha passado um batom de longa duração à prova de borrões. Normalmente nem saía enquanto comia ou bebia, mas quando acordei, o batom estava quase todo borrado. Tinha até um risco vermelho embaixo do queixo, como se tivesse sido limpo com força. Perguntei a Vitor, por que meu batom está borrado assim?
Ele nem levantou os olhos. Você provavelmente esfregou no travesseiro enquanto dormia. Fiquei em silêncio, mas daquele dia em diante, uma farpa de suspeita começou a crescer na minha mente. Em junho decidi testar. Antes de sair, sincronizei o relógio do celular e o do pulso no segundo exato. Até usei uma caneta à prova d'água para fazer um pequeno ponto na parte interna do pulso, escondido embaixo do relógio. Antes de sair de casa, tirei uma foto da blusa abotoada. Na casa dos meus sogros, tudo se desenrolou do mesmo jeito. Lombo suíno com molho reduzido pesado. Osvaldo serviu pessoalmente. Depois de algumas garfadas, aquele gosto familiar apareceu de novo. Não era exatamente medicinal, nem como um tempero normal. Era ligeiramente acre, como se algo estivesse sendo deliberadamente mascarado. Dessa vez não disse nada. Fingi estar cansada e desabei sobre a mesa. Pelas pálpebras quase fechadas, vi Vitor se levantar e me carregar para o quarto de hóspedes. Ele me deitou na cama e depois tirou o celular e tirou uma foto minha. Depois uma segunda. Meu coração virou gelo. Lutei para não sucumbir completamente à névoa. No momento em que a porta fechou, forcei os olhos a abrirem. Meu relógio de pulso estava adiantado em 26 minutos. O ponto à prova d'água no pulso ainda estava lá, mas borrado como se alguém tivesse segurado meu braço e puxado para frente e para trás. 2 botões da blusa estavam desalinhados de novo. Meu celular na bolsa tinha 3 fotos novas. Todas eram fotos minhas inconsciente na cama. Daquele momento em diante, eu soube de uma coisa com certeza. Toda vez que eu caía naquele sono profundo na casa dos meus sogros, alguém tinha me tocado. Mas o mais aterrorizante não era esse fato, e sim que eu não sabia o que eles tinham feito. Naquela noite, deitada ao lado do meu marido, não consegui dormir. Escutei o zumbido do ar-condicionado, a respiração estável de Vitor ao meu lado, minha mente repassando aquelas fotos. Um homem que realmente amasse a esposa ficaria ali tirando fotos dela inconsciente? Ou estava documentando algo? Daquele dia em diante, comecei a prestar atenção em tudo. Percebi que toda vez que caía em estupor depois de comer na casa dos meus sogros, era depois de beber a sopa ou a bebida servida diretamente por Osvaldo. Notei também outro detalhe. Toda vez que acordava, minha sogra evitava me olhar diretamente nos olhos. Uma vez ela até perguntou inconscientemente a Vitor: "Está tudo bem hoje?" Vitor respondeu bem baixo: "Está tudo bem." Fingi não ouvir, mas arrepios subiram por toda a minha pele. Uma semana depois, decidi fazer algo. Entrei na internet e pedi uma caneta espiã minúscula, do tipo que grava continuamente por 8 horas. Enquanto fazia o pedido, minhas mãos tremiam tanto que errei o endereço 2 vezes. Não sabia o que estava me preparando para enfrentar, mas minha intuição me dizia que se continuasse fingindo que não sabia de nada, um dia não teria mais saída. Na noite em que recebi a caneta espiã, fiquei sentada sozinha no banheiro por quase meia hora. Repassei todas as vezes que tinha desmaiado na casa dos meus sogros, lembrando dos botões desalinhados, do batom apagado, das fotos. Então, de repente, percebi algo que me gelou o corpo inteiro. Nos últimos 3 meses, nem uma única vez Vitor tinha me deixado ver o celular dele. Naquela noite, mal dormi. Vitor deitado ao meu lado, respirando uniformemente, de vez em quando virando para puxar o cobertor sobre mim como sempre fazia. Antes, talvez eu achasse isso carinhoso, mas naquele momento, toda vez que a mão dele roçava meu corpo, minha pele ficava mais fria. Algumas coisas, uma vez que você começa a duvidar, transformam até as ações mais normais em algo aterrorizante. Fiquei deitada de costas para meu marido, olhos bem abertos, olhando a luz da rua filtrando pelas persianas, minha mente repassando a imagem de Vitor em pé ao lado da cama, tirando fotos da minha forma inconsciente. Não entendia por que ele tirava aquelas fotos, mas entendia uma coisa com clareza. Aquele homem não era mais a pessoa em quem eu confiava. Por volta das 3 da manhã, Vitor se mexeu e levantou para usar o banheiro. Imediatamente fechei os olhos, fingindo dormir. Ele se moveu em silêncio, mas ainda ouvi o clique suave do celular destravando. A luz da tela refletiu no teto. Espiei por entre os cílios. Vitor não foi direto para o banheiro. Ficou parado na porta da sala, cabeça baixa, mandando mensagem para alguém por quase 1 minuto antes de continuar. Meu coração disparou. Desde o dia do nosso casamento, Vitor nunca tinha sido reservado com o celular.
Ele até me entregava para segurar quando tomava banho, mas nos últimos 4 meses, mais ou menos, o celular nunca saía do lado dele, e ele tinha trocado a senha. Uma vez eu casualmente peguei para ver a hora, e ele puxou de volta rápido, rindo e dizendo que tinha documentos sensíveis do trabalho. Na época, achei que estava exagerando. Agora só sentia um frio profundo. Na manhã seguinte, Vitor saiu para o trabalho como sempre. Antes de sair, se inclinou e beijou minha testa. Lembra de ir jantar com mãe e pai esse fim de semana? Olhei para ele alguns segundos, depois assenti. Tá bom. No momento em que a porta fechou, me levantei num salto. A primeira coisa que fiz foi abrir o laptop e reexaminar todas as fotos do outro dia. Ampliei cada detalhe das 3 fotos que Vitor tinha tirado enquanto eu estava inconsciente. No início não vi nada até olhar no canto inferior da segunda foto. Na borda do quadro havia outra mão de homem. Não era de Vitor. Aquela mão usava um anel com pedra ônix preta. Fiquei paralisada. Osvaldo tinha um anel exatamente assim. Tinha visto ele usando em algumas festas. Minha garganta secou. Se Osvaldo também estava no quarto naquele momento, então isso não era mais um assunto simples. Imediatamente peguei o celular. Liguei para a empresa pedindo para trabalhar de casa aquele dia. Depois corri para uma loja de eletrônicos próxima e comprei uma câmera oculta disfarçada de tomada. Na hora de pagar, o atendente sorriu e perguntou: "Está comprando isso para vigiar o bebê?" "É, mais ou menos isso." Sorri de volta, mas só eu sabia o quanto minhas mãos tremiam. Naquela tarde, fiquei na sala testando o aparelho. A câmera era minúscula, a imagem bem nítida, e ligava automaticamente assim que plugada. Li e reli as instruções uma dúzia de vezes. Um plano já se formando na minha cabeça. Nesse fim de semana, eu levaria para a casa dos meus sogros. Se eles realmente estivessem fazendo algo errado comigo, dessa vez eu descobriria o que era. Nos dias seguintes, tentei viver o mais normalmente possível, indo trabalhar, jantando, conversando com meu marido. Na quinta à noite, eu e Vitor até fomos ao supermercado como qualquer outro casal. Ele estava tão gentil quanto sempre. Ainda carregava as sacolas pesadas para mim, ainda perguntava o que eu queria comer. Em certo momento, olhei o perfil dele sob as luzes do supermercado e senti um arrepio descer pela espinha. Como uma pessoa podia viver uma vida dupla assim? Na sexta à noite, estava deitada na cama lendo um relatório quando o celular vibrou. Era minha sogra. "Venham cedo amanhã, tá? Vou fazer seu prato favorito." "Sim, senhora." "Ah, aliás, vamos ter convidados amanhã. Amigos do seu sogro de fora da cidade." Congelei por alguns segundos. "Convidados?" "Sim. 2 senhores que estão no ramo da construção com seu pai há anos." Apertei o celular com mais força, um pensamento terrível passando de repente pela minha cabeça. Será que os homens nos vídeos seriam aqueles convidados? Naquela noite, fiquei acordada de novo. Na manhã seguinte, antes de sair, me preparei com mais cuidado do que nunca. A caneta espiã estava na bolsa, a câmera de tomada escondida embaixo de uma camada de lenços, e o compartilhamento de localização do meu celular estava ligado, enviando transmissão ao vivo para o computador do trabalho. Até mandei mensagem para minha melhor amiga, Clara. "Se eu não responder sua mensagem hoje à noite, me liga sem parar." Clara brincou de volta. "É só jantar com os sogros. Por que tanto drama?" Fiquei olhando a mensagem dela por um bom tempo, sem saber como responder, porque nem eu conseguia acreditar até onde as coisas tinham chegado. Cheguei na casa dos meus sogros por volta das 11. Assim que a porta abriu, vi 2 pares extras de sapatos masculinos na entrada. Minha sogra estava ocupada na cozinha, enquanto a sala estava cheia de som de conversa e risadas. Osvaldo me viu e sorriu naturalmente. Thalita chegou. Os 2 homens sentados ao lado dele viraram para olhar. Um estava na casa dos 50, com barriga e pele escura curtida. O outro era mais jovem, talvez uns 40, com corte militar e um olhar perturbador. Osvaldo apresentou: "Esse é o Mário e o Douglas, parceiros de negócios do pai." Cumprimentei educadamente, mas ao olhar para cima, vi o homem chamado Douglas me encarando, os olhos percorrendo do topo à ponta dos pés por mais tempo que o normal, o olhar me gelando a espinha. O almoço começou ao meio-dia. Hoje, além do ensopado de frango, tinha também cachaça. Osvaldo me serviu um copo pequeno. "Toma um pouco, querida. Vai ser divertido."
Peguei o copo, fingi tomar um gole e depois discretamente derramei num guardanapo como antes. Enquanto todos conversavam, me abaixei quieta e pluguei a câmera de tomada num ponto escondido ao lado do armário de bebidas na sala. Meu coração batia forte. Se fosse descoberta, não conseguia imaginar o que aconteceria. Por sorte, ninguém notou. Por volta das 13h, a sonolência familiar me invadiu de novo. Regina olhou para mim. Está cansada? Fingi esfregar a testa. Estou me sentindo um pouco tonta, mãe. Osvaldo se levantou imediatamente. Vá descansar no quarto de hóspedes. Vitor veio me apoiar. No momento em que a mão dele tocou minhas costas, tive que lutar com todas as forças para não tremer. Fui levada para o quarto de hóspedes familiar. A porta fechou. Vitor me deitou na cama e se aproximou do meu ouvido. Dorme um pouco. A voz dele era muito suave, mas logo depois ouvi o som da porta sendo trancada por fora. Um clique bem fraco. Meu coração parou por alguns segundos. Abri os olhos imediatamente. A porta estava trancada. No corredor lá fora, dava para ouvir passos de homens se aproximando. Fiquei imóvel na cama, o corpo inteiro rígido. Os passos no corredor pararam bem em frente à porta. 1 segundo, 2 segundos, depois o som de um homem rindo baixinho. Foi rápido dessa vez. Era a voz do homem chamado Douglas. Senti o sangue nas veias virar gelo. Em seguida veio a voz de Osvaldo. Bem baixa, mas clara o suficiente para eu ouvir. Dose mais forte que da última vez. Travei os dentes com tanta força que o maxilar doeu. Então era verdade, eles realmente estavam me drogando. Mas o que mais me horrorizou não foi isso, e sim como as vozes deles estavam calmas, como se discutissem uma refeição casual. O som de uma chave girando na fechadura ecoou. A porta abriu e eu fechei os olhos imediatamente, mantendo a respiração regular. 3 pessoas entraram no quarto. Reconheci primeiro o perfume de Vitor, depois o cheiro forte de cigarro de Osvaldo. A última pessoa devia ser Douglas. Ninguém falou por alguns segundos. Então Vitor falou. Você desativou a câmera do corredor? Sim, veio a voz de Osvaldo. Onde está o celular dela? Está desligado, pai. Meu coração batia tão forte que achei que eles podiam ouvir. Quando eles tinham desligado meu celular, lembrava claramente que meu celular ainda estava na bolsa antes de entrar no quarto. Em seguida, ouvi o som de zíper sendo aberto na minha bolsa. Douglas riu seco. Essa aqui é mais cuidadosa que as últimas. Vitor falou em voz baixa. Não mexam muito nas coisas dela. Ei, agora você está ficando com pena da sua mulher? O quarto ficou em silêncio por 2 segundos. Então Osvaldo falou. Tá bom, vamos acabar logo com isso. Ouvi passos se aproximando da cama, o cheiro de cigarro ficando mais forte. Uma mão tocou a gola da minha blusa. Quase pulei por reflexo, mas me forcei a ficar parada. Cada segundo se arrastava como tortura. Então, exatamente naquele momento, a voz da minha sogra soou da sala. Osvaldo, você tem uma ligação do escritório. Os 3 congelaram. Osvaldo murmurou um palavrão baixinho. Hora perfeita. Seus passos se afastaram. Saiu do quarto. Só Vitor e Douglas permaneceram. Ouvi Douglas zombar. O velho está ficando mole. Vitor disse friamente. Só termina logo e sai. Eu sei, eu sei. Justo quando a mão do homem puxou o cobertor de mim, de repente ouvi um bip bem fraco da sala. Era o sinal de conexão da câmera. Um pensamento passou pela minha mente. A câmera disfarçada de tomada estava funcionando. Se tudo estivesse correndo como planejado, toda a transmissão da sala estava sendo enviada direto para armazenamento na nuvem. Não sabia se a câmera conseguia ver o corredor, mas pelo menos ainda estava gravando. Esse conhecimento me deixou mais alerta. Tentei ficar calma e esperar o momento certo. Justo quando Douglas se inclinou baixo sobre mim, de repente dobrei a perna e chutei ele com força na barriga. Uga! Ele caiu para trás no chão. Levantei num salto correndo para a porta. Vitor ficou atordoado por alguns segundos, depois se lançou para me puxar de volta. Thalita! Puxei a mão. Não encosta em mim. Minha voz saiu estranha até para meus próprios ouvidos, tremendo, mas cheia de raiva e pânico. Douglas se levantou, segurando a barriga, o rosto vermelho de raiva. Essa estava fingindo. Encostei na parede, as mãos tremendo violentamente, mas me forcei a olhar cada um deles nos olhos. Osvaldo voltou correndo de fora. Ao me ver acordada, o rosto dele mudou na hora.
Você não dormiu. Dei uma risada que até eu achei aterrorizante. Vocês estão muito decepcionados? O quarto caiu em silêncio. Minha sogra estava parada na porta, o rosto pálido. Olhou para mim como se eu fosse uma estranha. Talita, virei para ela. Você sabia de tudo, não sabia? Os lábios dela tremeram, mas não conseguiu dizer uma palavra. E Vitor, o homem que eu tinha amado por 6 anos, só ficou ali em silêncio. Sem explicação, sem negação, sem pedido de desculpas. Aquele silêncio era mais aterrorizante que qualquer coisa. Osvaldo foi o primeiro a recuperar a compostura. Puxou uma cadeira e sentou, a voz baixando. Calma e me escuta. Olhei para ele, lágrimas começando a escorrer pelo meu rosto, mas lutei para não soluçar. Não me chame de filha. Os olhos de Osvaldo ficaram um tom mais frios. Se você fizer cena hoje, quem vai sofrer mais é você. Eu já não sofri o suficiente? Vocês não entendem? Ele suspirou como se fosse ele quem estivesse certo. Nessa vida, algumas coisas não se fazem de forma limpa. Eu só quero adquirir algumas propriedades no lado leste. Depois que terminar, ninguém vai mais incomodar você. Senti a cabeça girar. Você faz parecer tão simples. Osvaldo me olhou direto nos olhos. Assine as escrituras. R, 50 mil por casa. Eu dou R, 200 mil extras para você e Vitor pessoalmente. Vocês podem morar onde quiserem depois disso. Fiquei atordoada por alguns segundos. R, 200 mil. Então era isso que valiam minha dignidade, meu corpo e minha vida para eles. Virei para Vitor. Você concordou com isso? Ele olhou para baixo por um longo tempo antes de falar. Só assina e tudo acaba. Olhei para o homem à minha frente e senti como se nunca o tivesse conhecido. E as outras mulheres antes de mim? Vitor ficou em silêncio. Ri através das lágrimas. Você sabia o que estava sendo feito com elas, não sabia? Você sabia de tudo. Minha voz falhou, quase um grito. Minha sogra de repente explodiu em soluços. Estou implorando. Não faça isso virar um caso maior. Virei para olhar para ela. Quando eles me trancaram naquele quarto, você estava lá fora cozinhando, não estava? Ela soluçou mais alto, mas eu não sentia mais pena. Algumas pessoas não cometem o mal diretamente, mas ficam paradas assistindo. E às vezes assistir o mal é ainda mais aterrorizante. Justo então, o celular de Osvaldo tocou. Ele franziu a testa ao atender, e poucos segundos depois, a expressão dele mudou drasticamente. O quê? Ninguém disse nada. Osvaldo se levantou da cadeira num salto. A câmera da sala está sendo acessada de uma fonte externa. Meu sangue gelou. Eu fui descoberta. Ele se virou para mim. O que você plantou nessa casa? Não respondi. Osvaldo correu para fora. Menos de 10 segundos depois, voltou com a câmera de tomada na mão. O rosto dele estava cinza. Você jogou a câmera com força no chão. Vitor olhou para mim horrorizado. O que você gravou? Cerrei os punhos. A sala inteira imediatamente desceu ao caos. Douglas xingou alto. Osvaldo bateu o punho na mesa. Minha sogra desabou numa cadeira, soluçando histericamente. Só eu fiquei parada. Pela primeira vez em meses, não me sentia mais como a presa. Osvaldo apontou o dedo direto para o meu rosto. Onde estão os dados? Não falei. Você acha que ganhou? Olhei para ele. Pelo menos hoje eu sei que não estou louca. Osvaldo trincou os dentes. Você quer derrubar a família inteira junto com você, não quer? Ri. Família? Virei para Vitor. No momento em que você trancou aquela porta, nós não éramos mais uma família. O rosto de Vitor ficou pálido. Pela primeira vez, vi ele realmente em pânico porque sabia que tudo tinha saído do controle. E exatamente naquele momento, o som de uma buzina de carro soou do portão. Depois uma segunda. Osvaldo congelou. A casa inteira ficou em silêncio. Em seguida veio o som de batidas urgentes na porta. Polícia, abram. O som das batidas de fora ficou mais alto, mais insistente e forte até a casa inteira parecer vibrar. Polícia, abram. Vi a cor sumir do rosto de Osvaldo instantaneamente. A calma de um homem em posição de liderança por tantos anos desapareceu num flash. Ele se virou para Vitor, a voz um rosnado baixo. Quem chamou eles? Vitor estava igualmente pálido. Eu não sei. Douglas foi o primeiro a pular, os olhos correndo como se procurasse uma rota de fuga. Correu para a porta dos fundos, mas Osvaldo gritou. Fica parado.
As batidas de fora continuaram. Se não abrirem a porta, vamos arrombar. Minha sogra agora chorava tanto que mal conseguia respirar. Segurava o peito, sentada na cadeira com o cabelo desgrenhado, olhando para mim com olhos cheios de medo e súplica. Por favor, diz a eles que é um mal-entendido. Fiquei imóvel. Se isso fosse 3 meses atrás, as lágrimas dela sozinhas talvez me amolecessem. Mas naquele momento, tudo o que via na minha mente era a imagem da porta sendo trancada por fora, o som da risada de Douglas, a sensação de uma mão puxando minha blusa enquanto eu estava inconsciente. Não conseguia mais sentir pena. Osvaldo caminhou rápido até a porta e abriu. No momento em que abriu, 4 policiais uniformizados e 2 detetives à paisana entraram imediatamente. O homem que liderava mostrou o distintivo. Recebemos uma denúncia sobre coerção, distribuição ilegal de imagens e suspeita de uso de substâncias controladas. Osvaldo tentou recuperar a compostura. Vocês estão enganados. Isso é um assunto de família. O detetive à paisana olhou direto para ele. Você é Osvaldo Kane, correto? Osvaldo congelou. O detetive continuou. Boa. Então esperamos sua cooperação. O ar na sala ficou denso. Vitor deu um passo à frente para ficar na frente do pai. Vocês têm mandado? O outro homem puxou um documento dobrado do paletó. Sim, temos. Assisti tudo se desenrolar como se fosse a história de outra pessoa. Tudo estava acontecendo rápido demais. Rápido demais até para eu acreditar que era real. Uma policial se aproximou de mim. Você é a Thalita? Sim. Pode vir conosco prestar depoimento? Antes que eu pudesse responder, minha sogra explodiu em lágrimas e correu para segurar minha mão. Querida, não faça isso. Nossa família vai se arruinar. Olhei para ela por um longo tempo. Nossa família se arruinou no momento em que vocês me trancaram naquele quarto. Ela soltou minha mão como se tivesse queimado. Aquela frase silenciou a sala inteira. Justo então, outro policial desceu do andar de cima segurando uma caixa preta. Achamos. O rosto de Osvaldo mudou instantaneamente. O policial abriu a caixa bem no meio da sala. Dentro havia um pendrive, um tablet antigo e uma pilha de escrituras de propriedades. Vitor ficou visivelmente pálido. Douglas recuou mais. O detetive principal pegou o pendrive e perguntou. Senha? Osvaldo não respondeu. Nós podemos abrir sozinhos. Ele permaneceu em silêncio, mas as veias nas têmporas pulsavam. Não sabia se devia me sentir vingada ou com o coração partido naquele momento. O homem que um dia foi respeitado por toda a família, que presidiu meu casamento, que disse que me trataria como filha, agora estava ali como um estranho. Então, de repente, Vitor se virou para mim. Foi você, não foi? Olhei para ele. Sim, eu chamei a polícia. Não podia deixar isso continuar. Os olhos dele ficaram vermelhos. Você sabe que fazendo isso arruína tudo? Dei uma risada bem suave. E você? Quando fez aquelas coisas comigo, não estava arruinando minha vida? Vitor congelou. Olhei direto nos olhos dele pela primeira vez em dias. Eu achava que você pelo menos tentaria impedir eles. Ele baixou a cabeça, incapaz de dizer uma palavra. A policial falou gentilmente para mim. Senhora, por favor, venha conosco. Assenti. Enquanto passava pela minha sogra, ela de repente me chamou. Thalita. Parei. Ela chorava tanto que a voz falhava. Me desculpa. Minha garganta apertou. Ela finalmente tinha dito, mas era tarde demais. Se tivesse me pedido desculpas, antes de tudo isso acontecer, talvez eu ainda a considerasse minha mãe. Mas agora só restava exaustão. Segui a polícia até o carro. Quando a porta fechou, percebi que minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Do lado de fora, tinha escurecido. Vizinhos começavam a espionar pelas portas, assistindo. Vi alguns olhares curiosos. Alguém até filmava com o celular. De repente pensei nos vídeos no pendrive. As mulheres antes de mim deviam ter se sentido igualmente sem esperança. Pouco depois que o carro começou a andar, meu celular vibrou. Era Clara. Atendi. A voz do outro lado praticamente gritava. Meu Deus, onde você está? Acabei de ver vídeos de policiais na casa dos seus sogros. Fechei os olhos. Tudo estava acontecendo mais rápido do que eu pensava. Clara, o que está acontecendo? Você está me assustando. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de dizer. Estou me divorciando. O outro lado ficou quieto. Depois Clara perguntou com voz pequena. Vitor te traiu?
Olhei pela janela do carro, as luzes da rua borrando em longos riscos amarelos. Depois de um longo momento, respondi: é muito pior que isso. Naquela noite, dei meu depoimento até quase 1 da manhã. Quando assinei o relatório final, soube que a pessoa que tinha enviado anonimamente os dados para as autoridades não tinha sido eu. Era uma conta desconhecida que tinha enviado toda a transmissão da câmera da sala enquanto o incidente acontecia. Fiquei atordoada. Lembrava claramente que a câmera só estava conectada ao meu celular. Então, quem tinha acessado o sistema antes de mim? E por que aquela pessoa me ajudou? Saí da delegacia por volta das 2 da manhã. Do lado de fora, uma chuva fina tinha começado a cair. A cidade estava tão quieta à noite que o som dos pneus rolando no asfalto molhado era bem nítido. Uma policial me levou para um hotel perto da delegacia para garantir minha segurança temporária. Durante toda a viagem, mal falei uma palavra. Tudo tinha acontecido rápido demais. Numa única noite, a casa dos meus sogros foi vasculhada. Osvaldo foi detido para investigação e Vitor foi intimado para depor. O homem que tinha deitado ao meu lado por 3 anos agora era sujeito num processo criminal. Sentei no pequeno quarto de hotel, olhando os padrões de luz da rua no teto. Minha mente completamente em branco até meu celular vibrar. Era uma mensagem de número desconhecido. Não confie em ninguém da família dele, nem na mãe. Meu coração apertou. Fiquei olhando a mensagem por um longo tempo. Depois liguei de volta imediatamente, mas a linha já estava desconectada. Imediatamente lembrei da câmera sendo acessada remotamente. Alguém estava me ajudando secretamente. Mas quem era? E por que sabia de tudo com tanta clareza? Não dormi nada naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via Vitor em pé na frente da porta do quarto, via o olhar nos olhos da minha sogra enquanto ela chorava, implorando para eu não chamar a polícia. O que mais doía não era ser machucada por um estranho, mas que a pessoa que um dia me chamou de esposa tinha me levado para aquele quarto. Na manhã seguinte, quando desci para o saguão do hotel, vi Clara já esperando. No momento em que me viu, correu e me abraçou. Você me matou de susto. Consegui dar um sorriso fraco. Tem alguma coisa para comer? Estou morrendo de fome. Clara me puxou para uma lanchonete próxima, mas eu mal tinha comido alguns bocados quando o celular dela começou a vibrar sem parar. Ela olhou a tela, o rosto ficando pálido. Thalita, isso é grande. Achei que a noite passada já tinha sido grande o suficiente. As redes sociais estão inundadas com vídeos da operação na casa dos seus sogros. Alguém até postou foto do Osvaldo sendo levado. Apertei o gás. Clara baixou a voz. Eles já estão investigando aqueles negócios de terra no lado leste. Tem matéria em todo lugar. Fiquei em silêncio. Sabia que a história ia estourar eventualmente, mas nunca esperava que fosse tão rápido. Justo então meu celular tocou. Era minha mãe. Respirei fundo e atendi. A voz da minha mãe tremia. Onde você está? Estou fora. Tem gente aparecendo em casa desde de manhã. Fiquei assustada. Quem? Repórteres? Vizinhos? Alguém até disse que seu sogro foi preso. Dava para ouvir claramente a voz do meu pai ao fundo. Diz para ela vir para casa agora. Minha garganta apertou. Desde pequena, meus pais nunca me deixaram enfrentar vergonha pública. E agora, depois de apenas uma noite, todo o bairro sabia que a filha deles estava envolvida num escândalo com os sogros. Fechei os olhos. Mãe, me desculpa. Minha mãe desabou, chorando no telefone. Do que você está se desculpando? Foram eles que te machucaram. Morde o lábio até sentir gosto de sangue. Pela primeira vez desde que tudo começou, realmente quis chorar. Depois que desliguei, Clara segurou minha mão. Vai para casa. Não fica em hotel. Balancei a cabeça. Se eu voltar agora, só vou colocar mais pressão nos meus pais. Mas você não pode ficar sozinha. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou de novo. Dessa vez era Vitor. Fiquei olhando o nome na tela por um longo tempo. Depois atendi. O outro lado ficou em silêncio por alguns segundos antes da voz rouca dele vir. Onde você está? Acho que você deveria estar na delegacia agora. Acabei de voltar. Dei uma risada amarga. Eles te liberaram tão rápido? Vitor ficou em silêncio. Depois disse algo que me deixou sem palavras. Meu pai confessou tudo. Apertei o celular com força. O que você quer dizer? Ele disse que foi ele por trás de tudo. Disse para eles que você não sabia de nada. Senti um aperto no peito. Depois de um longo momento consegui perguntar. E você?
A voz dele tremeu pela primeira vez, desde que eu o conhecia. Talita, eu nunca quis te machucar. Ri. Uma risada que parecia vir de outra pessoa. Você me trancou num quarto com aqueles homens e diz que não queria me machucar. Não achei que ia chegar tão longe. Então o que você achou que ia acontecer? A voz de Vitor engasgou. No começo meu pai só disse que queria as propriedades. Disse que só ia te assustar e os vídeos. O outro lado ficou em silêncio. Senti uma dor entorpecente no coração. Vitor, quando você me viu deitada e inconsciente naquela cama, você sentiu pena de mim alguma vez? Depois de uma longa pausa, ele respondeu. Sim. Então por que você continuou tirando fotos minhas? Ele não respondeu de novo. Limpei as lágrimas. Vamos nos divorciar. Não quero mais te ver. Desliguei. Minha mão tremia tanto que quase deixei o celular cair. Clara olhou para mim, os olhos vermelhos. Você o amava. Fiquei sentada em silêncio por um longo tempo antes de responder. Se eu não tivesse amado ele, não doeria tanto. Naquela tarde, a polícia me chamou de volta para prestar depoimento complementar. Antes de ir, passei numa loja de celulares para comprar um novo chip. Ao sair da loja, um sedã preto estava estacionado do outro lado da rua. A pessoa no banco do motorista usava um boné e olhava fixamente na minha direção. No momento em que virei para olhar, o carro ligou imediatamente e acelerou. Minha pele formigou. Eles ainda tinham gente me vigiando. E isso provavelmente era só o começo. Desde que vi aquele carro preto me seguindo, meus nervos estavam constantemente à flor da pele. Desenvolvi o hábito de olhar por cima do ombro toda vez que passava por uma vitrine, descia para uma garagem ou saía da delegacia. O som de um carro freando perto demais era suficiente para fazer meu coração subir na garganta. Alguns medos não tiram sangue, mas te desgastam pedaço por pedaço. Naquela tarde, depois de prestar o depoimento complementar, um detetive chamado Mendes me pediu para ficar mais alguns minutos. Ele estava no final dos 30, falava calmamente e manteve um comportamento muito profissional do começo ao fim. Colocou um copo de água na minha frente e disse: Senhorita Talita, esse caso ficou bem complexo. Além de Osvaldo Caim, estamos expandindo a investigação para incluir várias outras pessoas. Olhei para ele. Vitor, certo? O detetive Mendes ficou em silêncio por alguns segundos. Não podemos tirar conclusões no momento. Dei uma risada amarga pequena. Na verdade, eu entendo. Ele olhou para mim, a voz mais lenta. Tem uma coisa que preciso te perguntar em particular. Você já viu algum estranho na casa dos seus sogros antes? Lembrei de Douglas e do outro homem, Mário. Você lembra dos rostos deles? Lembro. O detetive Mendes assentiu. Depois colocou várias fotos na minha frente. Entre elas havia uma foto de Douglas. Apontei imediatamente. Esse homem. A expressão do detetive Mendes mudou instantaneamente. Tem certeza? Certeza. Ele ficou sentado quieto por alguns segundos. Depois recolheu as fotos. Esse homem se chama Douglas. Tem antecedentes por extorsão. Um arrepio desceu pela minha espinha. Eu achava que eles só estavam usando os vídeos para me forçar a assinar papéis. Mas agora, ouvindo sobre antecedentes criminais, entendi de verdade o quão perto do perigo eu tinha estado. Antes de eu sair, o detetive Mendes acrescentou mais uma coisa. Por enquanto, por favor, tente não sair sozinha. Olhei para ele. Você acha que eles ousariam fazer mais alguma coisa? Ele não respondeu diretamente, mas foi o silêncio dele que me deixou mais inquieta. Naquela noite, voltei para a casa dos meus pais. No momento em que entrei, minha mãe me abraçou, soluçando. Em poucos dias, ela tinha emagrecido visivelmente. Meu pai estava sentado em silêncio na sala, fumando um cigarro atrás do outro. Ele era homem de poucas palavras, mas naquela noite, no momento em que me viu, perguntou: Ele te bateu? Balancei a cabeça. Não. Meu pai olhou para baixo por um longo tempo, depois disse: Quando você insistiu em casar com ele, eu já tinha um mau pressentimento sobre aquela família. Sentei ao lado dele. Você sabia de alguma coisa, pai? Ele suspirou. Encontrei Osvaldo algumas vezes na época. O homem é esperto demais. Os olhos dele não são de quem vive pelo coração. Morde-o ao lábio. A verdade era que tinha havido tantos sinais. Eu só não quis encarar. Por 3 anos, Vitor tinha insistido em manter nossas finanças estritamente separadas. Todos os bens do lado dos meus sogros eram mantidos bem separados de mim. Osvaldo me tratava com gentileza, mas sempre com certa distância,
como se estivesse observando mais que amando. Só uma tola como eu tinha confundido isso com dinâmica familiar tradicional. Naquela noite dormi no meu quarto antigo, mas depois da meia-noite ouvi minha mãe chorando na varanda. Saí e vi meu pai sentado ao lado dela. Minha mãe segurou minha mão, os olhos vermelhos e inchados. Talvez a gente deva se mudar, filha. O quê? Estou com medo. Abracei ela. Não se preocupa, mãe. A polícia está investigando agora. Mas mesmo dizendo isso, eu mesma não me sentia segura. Por volta da 1 da manhã, meu celular recebeu inesperadamente um e-mail estranho. Não tinha assunto, só um vídeo anexado. Meu coração disparou. Abri o vídeo. A imagem estava tremida, como se filmada escondido com o celular. O vídeo mostrava o corredor da casa dos meus sogros. Vitor estava conversando com Douglas. Dava para ouvir claramente a voz do meu marido. Depois que isso acabar, você precisa desaparecer daqui. Douglas riu com zombaria. Ficou com medo, é? Estou falando sério. É tarde demais para isso. Vitor cerrou os punhos. Não achei que o velho ia chegar tão longe. E o que você estava pensando quando pegou o dinheiro? Fiquei congelada. Dinheiro? O vídeo continuou. Douglas acendeu um cigarro e disse: Você ganha 30 mil por casa. Qual é essa de agora de fazer o certo? Meu rosto ficou pálido. Eu achava que Vitor era só fraco, mas no final ele era participante voluntário. Justo então, uma frase no final do vídeo me gelou o corpo inteiro. E não é a primeira. O vídeo parou. Fiquei imóvel por um longo tempo, minha mente em branco. Nem conseguia chorar. Alguma dor, quando passa de certo limite, entorpece completamente. Um momento depois, meu celular vibrou com uma mensagem do mesmo endereço de e-mail. Você quer saber a verdade sobre Vitor? Respondi imediatamente. Quem é você? Não houve resposta. Tentei rastrear o e-mail, mas foi inútil. Enquanto fiquei ali até o amanhecer, percebi uma coisa. Essa pessoa conhecia o funcionamento interno da família dos meus sogros, até tinha vídeos de dentro. Significava que alguém do grupo estava traindo os outros. Na manhã seguinte, levei o vídeo para o detetive Mendes. Depois de assistir, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Para quem mais você enviou esse arquivo? Para ninguém. Ele assentiu. Mantenha confidencial por enquanto. Olhei para ele. Vitor vai ser preso? O detetive Mendes soltou um suspiro lento. No momento, Osvaldo está assumindo toda a responsabilidade. Mas esse vídeo é suficiente para provar que seu marido sabia desde o começo. Cerrei as mãos. Ele disse que não era o primeiro. O que isso significa? O olhar do detetive Mendes suavizou. Acabamos de encontrar mais 3 vítimas. Fiquei sem palavras. 3 pessoas a mais além das que já estavam no processo. Significava que ao longo dos anos, sabe-se lá quantas mulheres tinham sido levadas para aquele quarto. Ao sair da delegacia, uma chuva forte começou a cair. Fiquei embaixo do toldo por um longo tempo, incapaz de me mover. Pela primeira vez, percebi que não estava enfrentando só uma família disfuncional, mas um poço escuro profundo que existia havia anos. Depois de saber que havia mais vítimas, minha insônia se tornou real. Não eram mais só noites sem dormir de preocupação. Agora, toda vez que fechava os olhos, sonhava com aquele quarto na casa dos meus sogros. Nos sonhos, eu sempre ouvia o clique da tranca atrás de mim, depois o som de passos de homens se aproximando. Alguns dias, acordava num sobressalto às 4 da manhã, encharcada de suor, as mãos tremendo tanto que não conseguia segurar um copo d'água. Minha mãe olhava para mim com pena. Fazia todo tipo de caldos calmantes e me dava remédios para dormir, mas quase nada funcionava. Quem mais emagreceu, porém, foi meu pai. Ele era de gênio forte, mas adorava a filha. Desde que o escândalo explodiu, mal saía de casa. Quando vizinhos vinham perguntar, dava uma resposta breve e fechava a porta. Uma vez ouvi ele dizendo para minha mãe na cozinha: se nossa menina não fosse tão forte, teria desmoronado há muito tempo. Depois de ouvir aquilo, tive que me esconder no banheiro e chorar sozinha por quase 10 minutos. Eu achava que era forte, mas só quem passa por isso entende o quanto uma ferida assim corrói o respeito próprio de uma mulher. 3 dias depois, a delegacia anunciou a denúncia de Osvaldo Caim e 2 outros do esquema por coerção em transferências de terra. A notícia estava em todos os veículos de mídia local. O nome Osvaldo Caim
que um dia aparecia em conferências de construção, agora estava espalhado na internet junto com as palavras "sob investigação". Vitor, porém, não tinha sido preso. Estava impedido de deixar a cidade e tinha que cooperar com a investigação. Não fiz mais perguntas. Honestamente, desde o momento em que soube que ele tinha pegado dinheiro nisso, não queria mais ouvir explicações. Naquela tarde, enquanto estava sentada no quarto, meu celular recebeu outro e-mail estranho. Era do mesmo endereço com apenas uma linha. Hoje vim ter Café Riverside na Avenida Beira-Mar. Venha sozinha se quiser saber quem enviou o vídeo. Li várias vezes, minha mente imediatamente correndo por todas as possibilidades. Uma armadilha, uma ameaça, ou talvez a pessoa que realmente estava me ajudando. Contei para o detetive Mendes sobre isso. Depois de ouvir, ele franziu a testa por um longo tempo. Você não deveria ir, mas eu preciso saber quem é. Vamos ter gente vigiando de longe. Assenti. Às 20h, cheguei ao Café Riverside. O céu estava nublado e o vento me gelou a espinha. O café estava bastante vazio, com apenas algumas mesas ocupadas. Escolhi um lugar perto da janela de vidro e esperei. Exatamente às 20h10, alguém puxou a cadeira à minha frente. Era minha sogra. Fiquei sem palavras. Ela usava um suéter fino de lã cinza, cabelo preso baixo, o rosto abatido. Em poucos dias, parecia ter envelhecido 10 anos. Olhei para ela por um longo tempo antes de falar. Foi você. Ela baixou a cabeça. Eu enviei o vídeo. Segurei o copo de água com força. Todas as minhas suspeitas e defesas foram jogadas no caos. Quando você começou a vigiar eles? Ela ficou em silêncio por um momento antes de responder. Depois da primeira vez que você dormiu. Fiquei atordoada. Você sabia. Lágrimas caíram no dorso da mão dela. No começo, eu não sabia o que eles estavam fazendo. Só via que Osvaldo e Vitor estavam agindo cada vez mais estranho. Depois vi os vídeos por acidente no computador dele. A voz dela engasgou. Fiquei tão chocada. Vomitei a noite toda. Olhei para a mulher à minha frente, o coração uma bagunça emaranhada. Você sabia? E mesmo assim deixou continuar? Ela explodiu em lágrimas. Eu estava com medo. E você não estava com medo? Depois de perguntar, senti meus próprios olhos arderem. Minha sogra cobriu o rosto e soluçou. Você acha que eu não sentia dor? É meu marido, meu filho. Tenho me atormentado por meses. Virei para olhar o rio. A água escura fluindo silenciosamente sob as luzes. Você sabe o quanto me senti sem esperança quando me trancaram naquele quarto? Ela chorou até tremer. Me desculpa. Era o segundo pedido de desculpas que ela me dava. Mas dessa vez era diferente. Não era um apelo para proteger a família, mas o colapso genuíno de uma mãe. Depois de um longo tempo, ela tirou um pendrive da bolsa e colocou na mesa. Todos os vídeos que copiei escondido estão aqui. Olhei para o pendrive, o coração ficando frio. Quantas vítimas a mais tem? Ela fechou os olhos. Não conheço todas, mas com certeza é mais do que a polícia encontrou. Senti um nó na garganta. Ela continuou, a voz tremendo. Osvaldo vem fazendo isso há anos. No começo era só para forçar elas a assinarem as escrituras. Depois virou hábito. Ele não conseguia parar. Senti a cabeça girar. Como uma pessoa pode se tornar tão depravada? Justo então, minha sogra de repente segurou minha mão. Talita, estou te implorando uma coisa. Olhei para ela. Se Vitor for preso, não veja ele de novo. Congelei. Ela começou a chorar. Ele errou. Errou de verdade, mas eu sei que ele te ama. Dei uma risada bem suave. Alguém que te ama não te tranca num quarto com outros homens, mãe. Ela baixou a cabeça de dor. Olhei para ela por um longo tempo e depois perguntei. Vitor alguma vez tentou impedir? Minha sogra ficou em silêncio por alguns segundos, depois deu um aceno bem leve. Uma vez ele discutiu com o pai a noite toda por sua causa. Meu coração doeu, mas no final ele ainda escolheu ficar do lado dele. Ela não conseguiu responder. Quando estava saindo, minha sogra me chamou. Não perdoe ele. Fiquei parada no vento frio. Depois ouvi ela dizer através dos soluços. Porque nem eu consigo me perdoar. Depois de me encontrar com minha sogra no Café Riverside, fiquei sentada no carro por quase meia hora sem ligar o motor. Uma chuva fina caía e gotas se acumulavam no para-brisa antes de deslizar lentamente. Olhava o trânsito lá fora. Minha mente completamente em branco.
Algumas coisas, quando você não sabe, são só assustadoras. Mas quando sabe de tudo, viram dolorosas. Tinha odiado minha sogra, achando que era cúmplice. Mas naquela noite, pela primeira vez, entendi que ela era só uma mulher envelhecida presa entre o marido e o filho. A única tragédia era que o silêncio dela tinha machucado gente demais. Dirigi de volta para a casa dos meus pais por volta das 23. Ao abrir a porta, vi meu pai esperando na sala, um bule de chá frio ainda na mesa. Ele olhou para mim. Com quem você se encontrou? Hesitei por um segundo, depois contei a verdade. Com minha sogra. Meu pai franziu a testa. O que ela quer com você agora? Coloquei o pendrive na mesa. Ela me deu mais evidências. Meu pai olhou para o pendrive por um longo tempo, depois suspirou pesado. Minha filha, só espero que isso acabe logo. Sentei ao lado dele. Eu também queria. Mas nós dois sabíamos que as coisas tinham ido longe demais. Na manhã seguinte, levei o pendrive para a delegacia. Depois que o detetive Mendes assistiu o conteúdo, chamou imediatamente outras 2 pessoas para a sala. O clima ficou visivelmente tenso. Entre os vídeos que minha sogra tinha fornecido, havia um trecho que mostrava claramente o rosto de Douglas junto com outro homem, forçando uma mulher a assinar documentos de transferência de terra. A mulher chorava tanto que parecia prestes a desmaiar. Só consegui assistir alguns segundos antes de ter que desviar o olhar. O detetive Mendes desligou a tela e disse baixinho: "Isso é suficiente para trazer mais gente." Perguntei: "E o Vitor?" Ele me olhou por um momento. Seu marido aparece em 3 dos vídeos. Meu coração apertou. Mesmo tendo me preparado, ouvir outra pessoa confirmar ainda tirava o fôlego de dor. O detetive Mendes baixou a voz. É possível que ele não estivesse diretamente envolvido no começo, mas definitivamente sabia de tudo depois. Dei um sorriso amargo. Ele até pegou dinheiro. O detetive Mendes parou. Contei a ele sobre o vídeo onde Douglas disse que Vitor ganhava 30 mil por casa. Depois de ouvir, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Isso provavelmente explica por que Osvaldo está tentando assumir toda a culpa. Olhei para ele. Ele quer salvar o filho. Ele assentiu. Se for provado que Vitor foi coagido ou não estava diretamente envolvido, a sentença será diferente. Olhei para minhas mãos. 3 anos de casamento, houve momentos em que pensei que teria filhos com aquele homem, que viveria a vida toda naquela casa. Agora, tudo parecia um sonho sujo. Naquela mesma tarde, recebi uma intimação para identificar Douglas numa acariação no final da semana. A pessoa que eu ia confrontar era Douglas. No momento em que a notificação apareceu, um arrepio desceu pela minha espinha. Naquela noite, Clara veio dormir em casa. Trouxe 2 packs de 6 cervejas e me puxou para a varanda. "Toma uma." Balancei a cabeça. Tenho medo de perder o controle. Clara me olhou por um longo tempo e disse: "Você mudou de verdade." Sorri. Quem não mudaria depois de passar por isso? Ela ficou em silêncio por um momento, depois perguntou: "Se Vitor se ajoelhasse implorando perdão, você perdoaria?" Olhei para a escuridão. Depois de uma longa pausa, respondi: "Algumas coisas, mesmo perdoando, não dá para voltar." Clara não perguntou mais nada. Por volta da meia-noite, quando estávamos indo dormir, meu celular tocou. Era uma videochamada de número desconhecido. No momento em que atendi, o rosto de Vitor apareceu na tela. Fiquei sem palavras. Ele estava sentado num carro, o rosto abatido, barba por fazer cobrindo o queixo como se não dormisse havia dias. "Você trocou de número?" Minha voz era fria. "Por que você está me ligando?" Vitor me olhou por um longo tempo. "Posso te ver uma última vez?" "Não, não quero te ver." A voz dele falhou. "Eu sei que você me odeia agora." "Não te odeio mais." Vitor congelou. Olhei direto para a tela. Ódio ainda exige sentimento. Agora só sinto cansaço. Os olhos dele ficaram vermelhos. Eu errei. Dei uma risada bem suave. "Sabe qual é a parte mais engraçada?" Ele ficou em silêncio. "É que até agora você ainda acha que só errou." Olhei para aquele rosto familiar, sentindo um vazio estranho. "Vitor, você não só errou. Você se tornou outra pessoa." Ele baixou a cabeça, os ombros tremendo levemente. Depois de um momento disse: "Eu realmente tentei impedir." "Eu sei." Ele olhou para cima, surpreso. "Sua mãe me contou." Vitor fechou os olhos. "Mas meu pai disse que assim que o time do lado leste acabasse, tudo terminaria. Ele prometeu que não ia te tocar."
Achei tanto risível quanto aterrorizante. Um homem que usaria a própria esposa como moeda de troca e ainda achasse que estava protegendo ela. A voz de Vitor engasgou. Eu nunca te toquei. Apertei o celular com força, mas você ficou parado assistindo. Aquela afirmação fez ele congelar. Respirei fundo. A pessoa que comete o ato mau é aterrorizante, mas a pessoa que fica parada assistindo o mal acontecer é ainda mais aterrorizante. Os olhos de Vitor estavam injetados. Eu sei que não mereço perdão. Sim, mas eu realmente te amo. Explodi em lágrimas naquele momento, não porque meu coração tinha amolecido, mas porque finalmente entendi que algumas pessoas, mesmo que o amor seja real, a covardia é maior que o amor. E isso foi o que matou tudo. Encerrei a chamada e fiquei ali chorando no escuro com as mãos no rosto por um longo tempo. Na varanda, Clara não entrou. Me deixou chorar assim por quase 1 hora até meu celular acender de novo. Era uma mensagem do detetive Mendes. Douglas escapou. Li a mensagem e meu corpo inteiro gelou porque sabia que se ele escapasse agora, a próxima pessoa em maior perigo podia ser eu. A notícia de que Douglas tinha escapado me manteve acordada a noite toda. Fiquei sentada na cama, abraçando os joelhos, os olhos fixos no brilho frio da tela do celular no escuro. Clara dormia no sofá da sala, mas eu sabia que ela também não estava realmente dormindo. De vez em quando ouvia ela se mexer inquieta. Por volta das 3 da manhã, ela abriu a porta e entrou no quarto. Você ainda está acordada. Balancei a cabeça. Clara sentou ao meu lado. Se estiver com muito medo, tiro folga amanhã e a gente vai para algum lugar por uns dias. Dei uma risada amarga. Por quanto tempo eu posso fugir? Ela ficou em silêncio. Nós duas entendíamos que isso não era mais um simples divórcio ou briga familiar. Tinha gente demais envolvida, dinheiro demais, segredos demais. Um homem como Douglas, se realmente acuado, era capaz de qualquer coisa. Na manhã seguinte, o detetive Mendes mandou alguém me buscar e me levar para a delegacia. Desde o momento em que desci do carro, dava para sentir uma tensão diferente de antes. Tinha mais policiais à paisana nos corredores. Telefones tocavam constantemente e todo mundo se movia rápido. O detetive Mendes me levou para a sala dele e fechou a porta. Senhorita Thalita, de agora em diante, por favor, limite sair sozinha. Olhei para ele. Já encontraram o Douglas? Ele balançou a cabeça. Ainda não, mas tem sinais de que ele ainda está na cidade. Minha garganta secou. Você acha que ele vai tentar se vingar de mim? O detetive Mendes ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou a verdade. É uma probabilidade alta. Olhei para minhas mãos, que estavam cerradas com tanta força que tinham ficado brancas. Ele continuou. Ontem à noite, alguém viu ele perto do bairro dos seus pais. Levantei a cabeça num salto. Oquê? Já temos gente monitorando a área. Meu peito apertou. Meus pais não tinham absolutamente nada a ver com isso. E agora até eles estavam sendo arrastados para o perigo só por minha causa. Fiquei em silêncio por um longo tempo antes de perguntar. Vitor sabe que Douglas escapou? O detetive Mendes olhou para mim. Sabe. O que ele disse? Não muito, mas desde que soube que Douglas sumiu, o estado mental dele está bem instável. Ri fracamente. Ele está começando a sentir medo agora. Mas depois de dizer isso, uma dor surda se espalhou pelo meu coração. Se Vitor tivesse sentido medo desde o começo, se tivesse sabido quando parar, talvez nada disso tivesse acontecido. Naquela tarde, enquanto estava na sala de espera, recebi uma ligação do número da minha sogra. Hesitei por um longo tempo antes de atender. A voz dela estava em pânico. Você está livre. O que foi, mãe? O outro lado ficou em silêncio por alguns segundos. Vitor está no hospital. Fiquei sem palavras. O que aconteceu? Ele estava bebendo e bateu o carro. Meu coração disparou. E grave? Não é risco de vida, mas o médico disse que tem uma concussão forte. Apertei o celular. Por que você está me ligando? Ela começou a chorar. Ele só fica chamando seu nome. Fechei os olhos. Um sentimento estranho me invadiu. Não mais amor, mas ainda não indiferença completa. 3 anos morando juntos não podiam simplesmente desaparecer em poucos dias. Mas justo quando eu estava ficando em silêncio, minha sogra acrescentou algo que me gelou a espinha. Antes do acidente, alguém ligou para ele. Abri os olhos. Quem? Ele não quis dizer, mas depois daquela ligação ficou como um louco. Imediatamente pensei em Douglas.
Quando o detetive Mendes ouviu, a expressão dele também mudou. É possível que Douglas esteja tentando contatar todo mundo envolvido. Olhei para ele. O que ele quer? Ou dinheiro de chantagem, ou arrastar mais gente junto. Naquela tarde, eu e o detetive Mendes fomos ao hospital prestar depoimento complementar de Vitor. Ao entrar no quarto do hospital, meu coração ainda batia forte apesar da preparação mental. Vitor estava deitado na cama, a cabeça enfaixada de branco. Em poucos dias tinha ficado abatido, os olhos fundos, os lábios pálidos. Quando me viu entrar, os olhos dele piscaram visivelmente. Thalita. Fiquei imóvel na porta. O detetive Mendes perguntou direto: quem te ligou antes do acidente? Vitor ficou em silêncio. Senhor Ken, isso é muito importante. Ele fechou os olhos por alguns segundos, depois respondeu: foi o Douglas. Cerrei os punhos. O que ele disse? Disse que tudo estava arruinado. Disse que se eu não ajudasse ele a escapar, contaria tudo. O detetive Mendes encarou ele. Contaria o quê? Vitor abriu os olhos e olhou para mim, um olhar que me gelou o coração. Disse que seu caso não foi o único. A sala inteira ficou em silêncio. Dava para ouvir meu próprio coração batendo. A voz de Vitor estava fraca. Douglas tem um HD separado, tem vídeos de muitas outras mulheres. Senti a cabeça girar. Quantas são muitas? Ele baixou a cabeça. Não sei. Tive que segurar o encosto de uma cadeira para me manter estável. No final, o que a polícia tinha encontrado não era tudo. Douglas era quem guardava o maior segredo. O detetive Mendes perguntou de novo: onde ele está agora? Eu realmente não sei. Você ajudou ele a escapar? Vitor deu uma risada dolorida. Se eu ainda estivesse ajudando ele, não teria batido meu próprio carro. Olhei para o homem à minha frente, o coração em turbulência. Pela primeira vez desde que tudo começou, vi Vitor realmente destruído. Não mais o marido educado e composto de antes, nem o cúmplice silencioso do meu abuso, mas só um homem esmagado pela própria covardia. Quando estava saindo do quarto, Vitor de repente me chamou. Thalita. Parei. A voz dele tremia. Se você vir o Douglas antes da polícia, tem que correr. Virei para olhar ele. Por quê? O rosto de Vitor estava pálido, a mão segurando o corrimão da cama com força. As próximas palavras dele me gelaram o corpo inteiro porque ele disse: se ele perder tudo, vai levar uma pessoa para o túmulo junto com ele. As palavras de Vitor no hospital me jogaram num abismo gelado. Vai levar uma pessoa para o túmulo junto com ele. Só de imaginar os olhos de Douglas daquele dia na casa era suficiente para fazer minha espinha formigar. No caminho de volta do hospital, o detetive Mendes não usou as sirenes. Dirigiu devagar, a expressão pesada. O céu lá fora estava cinza e as fileiras de árvores ao longo da estrada se curvavam com o vento. Sentei no banco de trás, apertando a bolsa com força. Você realmente acha que ele vai vir atrás de mim? O detetive Mendes me olhou pelo retrovisor. É altamente provável. Por que eu? Porque agora você é a pessoa que fez tudo isso desmoronar mais rápido. Dei uma risada amarga. Ele não acha que a culpa é dele mesmo. O detetive Mendes ficou em silêncio por alguns segundos. Pessoas como Douglas não têm conceito de assumir a culpa. Aquela afirmação me lembrou de Osvaldo. Lembrei da expressão calma dele quando disse que se eu só assinasse os papéis, tudo acabaria. Algumas pessoas vivem tanto tempo com poder e dinheiro que esquecem que outras pessoas também sentem dor. Quando o carro se aproximava do bairro dos meus pais, o detetive Mendes de repente diminuiu a velocidade. Na frente do nosso portão tinha um buquê de flores no chão. Franzi a testa. Quem mandou isso? O detetive Mendes saiu do carro imediatamente. Colocou luvas antes de se abaixar para inspecionar. O buquê era de crisântemos brancos. No meio, havia um pequeno envelope. Meu coração começou a disparar. O detetive Mendes abriu o envelope. Dentro, só havia uma única fotografia. Era uma foto minha, tirada por trás enquanto eu saía da delegacia naquela manhã. Atrás da foto, uma linha escrita à mão. Não pense que você ganhou. Meu sangue gelou. Minha mãe, que tinha acabado de abrir a porta para sair, viu nossas expressões e o rosto dela ficou pálido. O que aconteceu? O detetive Mendes escondeu a foto rapidamente. Não é nada, senhora. Mas minha mãe não era tola. Me puxou para dentro de casa imediatamente, as mãos tremendo. Naquela noite, a polícia colocou agentes perto do bairro. O detetive Mendes
Também avisou meus pais para não abrir a porta para nenhum estranho. O clima na casa estava sufocantemente tenso. Por volta das 22, recebi uma ligação da minha sogra. A voz dela estava frenética. Vitor sumiu. Meu coração parou. Sumiu como? Ele saiu do hospital. Levantei num salto. Quando? Mais de 1 hora atrás. Olhei imediatamente para o detetive Mendes, que estava sentado na sala. Só de olhar meu rosto, ele soube que algo estava errado. Depois de ouvir o que aconteceu, ele se levantou num salto. O hospital não conseguiu segurar ele. Minha sogra soluçava no telefone. Ele disse que precisava usar o banheiro e depois simplesmente desapareceu. Desliguei, as mãos geladas. Um fugitivo Douglas solto. Um Vitor mentalmente instável desaparecido. Tudo estava ficando muito mais perigoso. Por volta da meia-noite, meu celular vibrou de novo. Dessa vez, era uma mensagem do número de Vitor. Não conta pra ninguém onde eu estou. Liguei de volta imediatamente. O outro lado atendeu rápido, mas não disse nada. Onde você está? A respiração de Vitor estava pesada. Thalita, me escuta. Você ficou louco? Você está sob investigação. Eu sei. Então por que fugiu? O outro lado ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, Douglas quer se encontrar comigo. Um arrepio desceu pela minha espinha. Você vai se encontrar com ele. Tenho que ir. Você realmente perdeu a cabeça. Minha voz quase virou um grito. Vitor riu roucamente. Se eu não me encontrar com ele, ele vai atrás de você. Fiquei sem palavras. Na sala, o detetive Mendes me encarava atentamente. Coloquei o telefone no viva voz imediatamente. A voz de Vitor estava cansada. Ele quer dinheiro e um carro para escapar. O detetive Mendes perguntou direto. Onde você está? Vitor congelou. Detetive Mendes, me responde. Depois de uma longa pausa, Vitor disse baixinho. Nos armazéns antigos do terminal do porto. O detetive Mendes se levantou imediatamente e chamou a equipe. Apertei o telefone. Não vai sozinho. Vitor sorriu triste. Eu te devo demais. Vitor, ele me cortou. Se eu não tivesse trancado aquela porta aquele dia. Fechei os olhos. A voz dele estava embargada de emoção. Talvez minha vida tivesse sido diferente. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, um barulho alto de repente explodiu do outro lado da linha. Depois uma voz masculina rouca falou. Para quem você está ligando? Era Douglas. Isso foi seguido pelo som de uma luta violenta. Ouvi Vitor gritar. Corre! Depois o telefone ficou mudo. Fiquei parada no meio da sala. O detetive Mendes gritou no rádio e depois correu para a porta. Vamos! Corri atrás dele, mas ele me bloqueou. Você fica aqui. Eu tenho que ir. É perigoso demais. Olhei para ele. Se Vitor morrer hoje à noite, não vou conseguir dormir o resto da vida. O detetive Mendes ficou em silêncio por 2 segundos. Depois trincou os dentes, vestiu uma jaqueta. O carro disparou na chuva forte. Durante toda a viagem, ninguém disse uma palavra. Vi as fileiras de contêineres do porto surgindo da escuridão, meu coração parecendo que ia explodir. Justo quando o carro parou em frente à área dos armazéns antigos, um tiro de repente ecoou de dentro. Um tiro, depois um segundo. Meu corpo inteiro congelou. O detetive Mendes e os outros policiais sacaram as armas imediatamente e correram para dentro. Fiquei paralisada na chuva fria, assistindo a porta do armazém tremer na escuridão, e exatamente naquele momento ouvi Vitor gritar meu nome de dentro. Vitor gritando meu nome no armazém escuro fez meu coração parar. Não entra! Imediatamente depois houve um estrondo alto seguido de outro tiro. Fiquei rígida na chuva, água fria batendo no meu rosto, mas meu corpo queimava de pânico. O detetive Mendes e os outros policiais já tinham corrido para dentro. Gritos ecoavam entre os contêineres enferrujados. Largue a arma. Não resista. Depois o som de mais gente correndo. Não aguentei mais. Ignorando os gritos para ficar para trás, corri para a porta do armazém. Dentro estava escuro e cavernoso, com apenas algumas lâmpadas amarelas penduradas no teto alto. O cheiro de óleo de motor e chuva se misturava num fedor sufocante. Vitor estava caído contra uma grande caixa de madeira, segurando a barriga, sangue encharcando a camisa. Douglas estava não muito longe, a mão segurando uma arma trêmula, enquanto 3 policiais o derrubavam no chão. No momento em que vi o sangue em Vitor, minhas pernas falharam. Nunca pensei que veria ele caído na minha frente naquele estado. O detetive Mendes se ajoelhou para checar o ferimento e gritou.
Chama uma ambulância. Douglas, mesmo então, ria como um louco. Malditos. Tudo por causa daquela vadia. Ele me encarou com olhos injetados. Se não fosse por ela, eu não teria perdido tudo. Fiquei ali olhando para ele. Só então entendi de verdade que alguns monstros, não importa quanto mal cometam, sempre vão se achar as vítimas. Vitor tentou levantar a cabeça para me olhar. Você está bem? Minha garganta apertou. Esse homem tinha um dia me empurrado para o abismo mais profundo da minha vida. Mas nos momentos finais dele, a primeira coisa que perguntou foi se eu estava bem. Não sabia se sentia dor ou ódio. A ambulância chegou rápido. Enquanto eles levavam Vitor correndo para o hospital, sentei num banco no corredor, o sangue dele manchando minhas mãos. Minha sogra chegou ao hospital quase em frenesi. No momento em que me viu, explodiu em lágrimas. Onde ele está? Está na emergência. Ela desabou numa cadeira. Meu Deus! Pela primeira vez, vi uma mulher com tanta dor. Chorava sem som, só segurando o peito e ofegando como se não tivesse mais força. Pouco depois, o detetive Mendes se aproximou. Douglas está sob custódia. Olhei para cima. Ele confessou: estamos pegando o depoimento preliminar agora. Olhou para mim por um longo tempo. Ele confessou que foi ideia de Osvaldo usar os vídeos para controlar as vítimas. Ao ouvir isso, minha sogra soltou um soluço engasgado. Eu sabia que esse dia ia chegar. O detetive Mendes continuou. Mas o mais surpreendente foi sobre Vitor. Meu coração parou. O que tem ele? Douglas confessou que recentemente Vitor realmente queria parar. Os dois brigaram por causa do seu caso. Olhei para minhas mãos cobertas de sangue seco. Um sentimento muito estranho se infiltrou no meu coração. Se Vitor tivesse reagido um pouco mais cedo, se tivesse sido forte o suficiente desde o começo, talvez ninguém tivesse terminado assim. Às 3 da manhã, o médico saiu da emergência. A vida dele não está mais em perigo imediato. Minha sogra desabou chorando ali mesmo. Quanto a mim, só me sentia completamente drenada, como se toda a força tivesse sido sugada. Vitor foi transferido para a UTI. Antes de levarem a maca dele embora, ele abriu os olhos e olhou para mim. Estava fraco, mas conseguiu dizer: "Me desculpa." Uma lágrima caiu do meu olho sem eu perceber. Não porque queria perdoar, mas porque aquele homem finalmente tinha entendido o que tinha destruído. Nos dias seguintes, o caso abalou todo o estado. Douglas revelou uma série de nomes ligados aos projetos de terra. Muitos funcionários foram afastados para a investigação. Os vídeos restantes no HD foram recuperados. 6 mulheres a mais vieram prestar depoimento. Toda vez que lia os depoimentos delas, ficava acordada a noite toda. Uma tinha se divorciado depois de ser coagida. Outra tinha se mudado da cidade. Uma teve que fazer tratamento psicológico por quase 1 ano. Eu achava que era a pessoa mais azarada, mas no final havia tantas outras mulheres sofrendo exatamente do mesmo jeito. Uma semana depois, protocolei oficialmente o divórcio. Vitor ainda estava no hospital. Ele não assinou na hora. Só me olhou por um longo tempo e perguntou: "Você algum dia realmente me amou?" Fiquei em silêncio por alguns segundos. Amei. Os olhos dele ficaram vermelhos. Então isso basta. Ele assinou o nome, sem mais súplicas, sem mais explicações. Justo antes de eu sair do quarto, ele me chamou uma última vez. "Thalita." Virei a cabeça. A voz dele era fraca. "Se tiver uma próxima vida, espero ser homem bom o suficiente para te encontrar de novo." Não respondi, porque sabia que algumas coisas, uma vez quebradas, nunca mais podem ser consertadas nessa vida. No dia da audiência de sentença, Osvaldo recebeu uma pena muito longa. Douglas e os outros cúmplices também foram processados por uma série de acusações. Enquanto saía do fórum, o sol estava bem forte. Fiquei parada nos degraus assistindo as pessoas passarem. Minha mente uma lousa em branco. Tudo finalmente tinha acabado. Mas, estranhamente, não senti o alívio que achava que sentiria. Talvez porque esse tipo de trauma não acaba com um veredito. Fica com a pessoa por muito tempo. Justo então, meu celular vibrou. Era uma mensagem do número da minha sogra. Vitor sumiu. Li a mensagem e minhas mãos gelaram, porque naquela mesma manhã ele ainda estava no hospital. A mensagem da minha sogra me deixou parada congelada em frente ao fórum. Vitor sumiu. A multidão continuava se movendo sob o sol da tarde. O barulho do trânsito estava alto como sempre,
mas dentro da minha cabeça só havia um vazio indescritível. Liguei para ela imediatamente. Do outro lado estava o soluço engasgado dela. O hospital disse que ele saiu hoje de manhã. O celular está desligado. Apertei o celular com mais força. A polícia sabe? Sim, sabe, mas ainda não encontrou ele. Olhei para o céu branco forte, o peito parecendo esmagado por uma pedra. Um sentimento muito ruim crescia dentro de mim. Naquela noite, o detetive Mendes veio pessoalmente à casa dos meus pais. Sentou na sala por um longo tempo antes de falar. Checamos as câmeras de segurança em volta do hospital. Vitor saiu por conta própria. Para onde ele foi? Ainda não determinamos. Fiquei em silêncio. O detetive Mendes me olhou por um momento. Depois perguntou baixinho: "Você acha que ele cometeria suicídio?" A pergunta enviou uma dor aguda pelo meu coração. Lembrei do olhar nos olhos de Vitor no hospital. Lembrei das palavras dele: "Se tiver uma próxima vida, espero ser homem bom o suficiente para te encontrar de novo." Uma pessoa no limite muitas vezes fala nesse tom. Olhei para baixo. Não sei. Naquela noite fiquei sem dormir de novo. Fiquei olhando o teto até o amanhecer. E então, inesperadamente, lembrei dos primeiros tempos quando conheci Vitor. Ele era genuinamente gentil naquela época. Um homem quieto que sempre cedia para mim. Quando tive febre e fiquei internada, ele passou 2 noites seguidas cuidando de mim. Uma vez eu estava trabalhando até tarde e chovia forte. Ele ficou esperando por mim do lado de fora do escritório por quase 2 horas, só para me levar para casa. Aqueles eram memórias, não eram falsas. Só que depois ele não conseguiu superar a própria fraqueza. Na manhã seguinte, enquanto comia com meus pais, meu celular vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. "Venha para a praia do Arpoador sozinha. Se quiser ver Vitor uma última vez." Minhas mãos começaram a tremer. Meu pai imediatamente notou minha expressão. "O que foi?" Mostrei o celular para ele. Minha mãe viu e pulou. "Você não pode ir." Mas eu sabia que tinha que ir. Liguei imediatamente para o detetive Mendes. Depois de ouvir, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Vamos com você, mas você tem que seguir todas as nossas instruções." 1 hora depois, o carro parou perto da praia do Arpoador. O céu estava nublado e as ondas quebravam violentamente. A área estava deserta porque a orla estava em obras. Desci do carro, as pernas frias e dormentes. O detetive Mendes me parou. "Você espera aqui um momento." Assenti, mas meus olhos estavam fixos no quebra-mar distante. Havia uma figura sentada lá. Era Vitor. Ele usava uma jaqueta preta, de costas para o mar. O vento soprava tão forte que a jaqueta dele batia continuamente. Caminhei lentamente na direção dele. "Vitor." Ele se virou. Em poucos dias, tinha perdido uma quantidade chocante de peso. O ferimento na barriga deixava o rosto pálido. Os olhos tão fundos que pareciam sem vida. Ao me ver, deu um sorriso bem fraco. "Você ainda veio." Fiquei a alguns metros dele. "Por que você me chamou aqui?" Vitor olhou para o mar. "Queria dizer que me desculpo uma última vez." Cerrei os punhos. "Sabe o quê? Isso não significa mais nada." "Eu sei." O vento do mar fazia a voz dele falhar. "Mas se eu não disser, não vou conseguir descansar em paz." Meu peito apertou. Estava começando a sentir medo de verdade. "O que você está planejando fazer?" Vitor baixou a cabeça e sorriu triste. "Estou cansado, Thalita." Dei outro passo à frente. "Não faça nenhuma besteira." Ele me olhou por um longo tempo. "Thalita, você alguma vez se perguntou o que teria acontecido se você não tivesse descoberto?" Fiquei em silêncio. Talvez eu tivesse vivido a vida toda como covarde. Lágrimas caíam lentamente pelas bochechas dele. Eu mentia para mim mesmo, dizendo que enquanto não te tocasse diretamente, ainda era uma boa pessoa. Senti um ardor no nariz, mas na realidade eu era pior que todos eles. Balancei a cabeça. "Não fala mais." "Não, deixa eu terminar." Ele se levantou. "No dia em que Douglas encostou uma arma na minha cabeça naquele armazém, finalmente entendi como era a sensação de impotência e percebi que você tinha vivido com essa sensação o tempo todo." Comecei a chorar. "Vitor." Ele sorriu bem fracamente. "Se eu pudesse voltar, preferia ser pobre a vida toda do que entrar naquela casa." Olhei para o homem à minha frente, o coração doendo como se estivesse sendo espremido. Não o amava mais, mas não conseguia ser completamente indiferente à pessoa que um dia foi toda a minha juventude. Justo então, ao longe,
O som de sirenes da polícia ficou mais alto. Vitor congelou. Me olhou uma última vez. Não me perdoe. Dei um passo rápido à frente. Vem com eles. Tudo vai ficar bem. Ele balançou a cabeça. Não vai ficar bem. Então, de repente, puxou o envelope do bolso da jaqueta e enfiou na minha mão. Dentro está toda a minha conta bancária e todo o dinheiro que peguei do meu pai. Estou deixando tudo para as outras vítimas. Antes que eu pudesse reagir, ele deu um passo para trás na direção da borda do quebra-mar. Meu coração pareceu parar. Vitor! Ele me olhou, os olhos vermelhos. Pela primeira vez na vida, quero fazer uma coisa certa. O som das ondas quebrava violentamente ao pé do quebra-mar. Me lancei para a frente, mas naquele instante Vitor se soltou e caiu para trás. Vitor! Meu grito foi rasgado pelo vento do mar sob o céu cinza da tarde. Corri até a borda do quebra-mar, meus joelhos batendo contra o concreto frio. Embaixo, só havia ondas furiosas quebrando contra as pedras pretas. Não havia sinal de Vitor. Tudo aconteceu rápido demais. Tão rápido que nem tive tempo de alcançá-lo. Atrás de mim, o som de passos correndo ficou mais alto. O detetive Mendes e vários outros policiais correram até lá. Alguém chamou imediatamente a equipe de resgate costeiro, enquanto eu só fiquei sentada atordoada. Olhei para a água branca agitada, minha mente completamente em branco. Uma hora depois, a equipe de resgate encontrou Vitor preso entre as pedras não muito longe da costa. Ele não resistiu. Enquanto o corpo dele era trazido para cima, minha sogra chegou. Deu uma última olhada no filho e desmaiou na areia. Naquele momento, entendi de verdade que alguns preços não são pagos com dinheiro ou prisão, mas com as pessoas que você ama mais. O funeral de Vitor foi mais quieto do que eu esperava. As conexões agitadas da família dos meus sogros tinham sumido. Nenhum parceiro de negócios ou funcionário veio prestar homenagens como tinham feito no dia do nosso casamento. A casa grande estava cheia só do som do choro da minha sogra e do cheiro pesado de lírios de funeral. Eu ainda fui, não porque ainda era esposa dele, mas porque queria dizer adeus àquela parte antiga da minha vida pela última vez. Quando entrei, minha sogra estava sentada apática ao lado do caixão do filho. Em poucas semanas curtas, o cabelo dela tinha ficado visivelmente mais grisalho. Ao me ver, começou a chorar. Talita, sentei ao lado dela. Nenhuma de nós disse mais nada. Naquele momento, todas as palavras de conforto eram sem sentido. No final do serviço, minha sogra inesperadamente me entregou uma caixinha de madeira pequena. Isso é de Vitor para você. Abri. Dentro estava a aliança de casamento dele e uma carta dobrada. Minha mão tremia enquanto desdobrava. A caligrafia familiar dele apareceu diante dos meus olhos. Talita, se você está lendo esta carta, significa que não tive mais coragem de continuar vivendo. Sei que fui covarde. Meu maior arrependimento nessa vida não é ter errado, mas ter sabido que estava errado e mesmo assim não ter tido força para impedir desde o começo. Eu achava que enquanto não fizesse o mal diretamente, ainda haveria caminho de volta. Mas esqueci que ficar parado assistindo a pessoa que você ama se machucar também é uma espécie de crueldade. Não espero que você me perdoe. Só espero que um dia, quando pensar em mim, não lembre do homem que trancou aquela porta, mas daquele que um dia te esperou na chuva depois do trabalho. Use o dinheiro que deixei para ajudar as outras vítimas e você viva uma boa vida. Dessa vez estou realmente te soltando. Terminei de ler, minhas lágrimas encharcando a página. Algumas pessoas só entendem o que é certo no final, mas a vida não lhes dá mais chance de consertar. Depois do funeral, minha sogra vendeu a casa antiga e se mudou de volta para a cidade natal dela. Antes de ir, veio me ver uma última vez. Sentamos num café pequeno perto da rodoviária. Ela estava tão magra que as mãos pareciam só pele e osso. Olhou para mim por um longo tempo e disse: "Sei que você nunca vai conseguir esquecer tudo isso." Fiquei em silêncio. Ela baixou a cabeça. Eu também não. Um momento depois, tirou um cheque de caixa da bolsa e colocou na minha frente. "Essas são minhas economias pessoais. Pega." Empurrei de volta. "Não preciso, mãe." Ela começou a chorar. "Não tenho mais nada para te dar para compensar." Olhei para a mulher à minha frente, o coração doendo. No final, não peguei o talão porque algumas feridas não podem ser quantificadas por dinheiro. No dia em que ela arrumou o carro para ir embora, fiquei parada assistindo por um longo tempo até o ônibus desaparecer na curva. Nunca mais a vi. 6 meses depois, o julgamento terminou.
Osvaldo recebeu uma pena muito longa. Douglas e os outros cúmplices também foram condenados pelos crimes. O dinheiro recuperado dos projetos ilegais foi usado para indenizar as vítimas relacionadas. Quanto a mim, saí do emprego antigo não porque não conseguisse mais fazer, mas porque cada esquina, cada rua daquela cidade me lembrava daquela época. Me mudei para Petrópolis por um tempo, alugando uma casinha perto de uma floresta de pinheiros. Passava as manhãs cuidando do jardim e as tardes lendo. As noites sem dormir foram ficando menos frequentes. Comecei a aprender a viver devagar. Um dia, enquanto regava as plantas no quintal, de repente percebi que fazia 3 dias que não sonhava com aquele quarto trancado. Naquele momento fiquei parada em silêncio por um longo tempo. E então comecei a chorar, não de dor, mas porque finalmente estava começando a sair da escuridão. Muita gente me pergunta se odeio Vitor. A verdade é que, no final, não sentia mais ódio, só sentia arrependimento. Arrependimento por um homem que poderia ter sido um bom marido, um bom filho, mas que escolheu se curvar à própria maldade por tempo demais. As pessoas mais aterrorizantes não são aquelas que são más desde o começo, mas aquelas que sabem o que é certo e mesmo assim ficam em silêncio enquanto o mal cresce cada vez mais forte.